Preciso te atualizar também sobre um pedido de opositores no São Paulo pelo impeachment de Harry Macis, para completar a absolvição do São Paulo. Já o presidente do São Paulo, Harry Macis, quebrou o silêncio e falou sobre a situação de Roger Machado e Rui Costa. Para completar, Santos topando vender Rolleiser, últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí, pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Preciso falar sobre o Santos que topa vender Rolleiser. Meio atacante, contratado por um caminhão de dinheiro, nunca conseguiu vingar com a camisa do Peixe. E diante da nova realidade de alguém que está longe de ser protagonista sob o comando de Cuca, o Santos está aberto a propostas. O maior interessado desde o início da temporada é o Boca Juniors. No mês de fevereiro, Boca chegou a fazer proposta, mas o Santos pediu 16 milhões de dólares, ou 80 milhões de reais, algo que inviabilizou o acordo. Com o Boca Juniors na Libertadores da América e projetando a chance de brigar por títulos, há expectativa na Vila de uma nova oferta na metade do ano. Cuca, desde que chegou ao Santos, já disputou 8 partidas. O Rolleiser foi reserva em todas. Em 3 delas nem sequer saiu do banco de reservas, em outras 5 foi utilizado no decorrer do jogo. A tendência é que o Rolleiser ganhe sua primeira oportunidade como titular no fim de semana, jogo contra o Bahia, em que Neymar será poupado. Já Brazão, que perdeu seu pai recentemente, segue fora da lista de relacionados. Hora de falar sobre a possibilidade de um novo impeachment no São Paulo. Dá para dizer que a política tricolor segue bastante suja. Nas últimas horas, gente da oposição se articulou para pedir o impeachment de Harry Macis, que assumiu há menos de 3 meses no lugar de Júlio Casares por um mandato tampão até o fim da temporada. Importante registrar que esse movimento pelo impeachment do Macis surge a partir do momento em que o presidente denuncia ou pede a expulsão de Outton Aires de Abreu do cargo de presidente do Conselho Deliberativo. O que se especula é que o Outton articulou seus pares e está tentando fomentar uma reunião, uma junção de 50 assinaturas de membros do Conselho para exigir a realização de uma reunião. Essa reunião votaria pelo impeachment ou não do Macis. Você deve estar se perguntando, mas Nicola, qual o motivo para tirar o atual presidente? Os opositores vão trabalhar em cima da reprovação das contas de 2025. Vale a lembrança de que o Macis era o vice-presidente de Júlio Casares. Por conta disso, também deveria sofrer por conta da gestão temerária, que, entre outras coisas, as contas foram reprovadas pela comercialização de ingressos de forma irregular em camarotes para dias de jogos e shows. Uso o espaço para comentário para opinar sobre essa questão política, que não para de interferir de maneira negativa no dia a dia do São Paulo. Quero falar sobre absolvição no São Paulo. Terminou nessa sexta-feira a votação entre membros do Conselho Deliberativo para definir as punições para Vinícius Pinotti e Fábio Maris. Os conselheiros do São Paulo poderiam pegar 360 e 300 dias de suspensão. Importante registrar que essas penas eram cogitadas porque o Pinotti e o Maris fizeram o vazamento de áudios que acabaram por determinar a saída do presidente Júlio Casares e a expulsão do quadro do clube de Mara Casares e Douglas Schwartzman. Pois bem, por 172 votos contra a punição e 51 votos a favor, Vinícius Pinotti foi absolvido e não vai ter qualquer punição. Já Fábio Maris teve 162 votos a seu favor e 62 votos pela punição. Dessa maneira, o Maris e o Pinotti não sofrerão qualquer pena e estão aptos a continuar trabalhando pelo clube. Pinotti, que inclusive é hoje o grande candidato à presidência para concorrer com a Harry Macis. A eleição está marcada para o fim dessa temporada. Para completar, falar um pouquinho sobre futebol. São Paulo enfrenta o Mirassol às 21 horas desse sábado, lá no Brinco de Ouro da Princesa em Campinas, e o provável tricolor tem Rafael, Lucas Ramon, Rafael Tolói, Sabino e Wendel, Bobadilha, Danielzinho e Luciano, Arthur, Caleri e Luca. Você acha que o São Paulo vence? Vale a lembrança de que uma derrota pode determinar a demissão de Roger Machado e também Rui Costa. O presidente do São Paulo, Harry Macis, decidiu quebrar o silêncio depois de uma reunião do Conselho Deliberativo na noite dessa quinta-feira, lá no Morumbi. Ele falou sobre a situação do Roger Machado e também do Rui Costa. Abre aspas para o presidente: é uma coisa lamentável a torcida não apoiar o técnico.
no jogo de terça-feira, desestabilizou todo o grupo, até um pênalti nós perdemos, só para situar vocês. São Paulo venceu o Juventude por 1-0 na última terça, no jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil, mas desde o primeiro minuto a torcida pegando no pé, especialmente do Roger Machado e do executivo de futebol, o Rui Costa, para o presidente Harry Massis. Foi essa pressão externa que fez com que o Caleri desperdiçasse o pênalti que permitiria ao São Paulo levar para Caxias do Sul uma vantagem de 2-0. A ideia do Massis é segurar o Rui Costa e o Roger Machado pelo menos até a pausa para a Copa do Mundo. Isso só vai acontecer se existirem resultados. A pressão externa é enorme, ainda que o presidente da Independente, o Baby, tenha feito um pedido para os torcedores que tenham paciência com o Roger Machado, porque ele tem o respaldo do elenco. Próxima partida do São Paulo, sábado, 21 horas, no Brinco de Ouro da Princesa contra o Mirassol. O estádio do São Paulo, Morumbi, vai receber shows. Para completar, registrar ainda que o Harry Massis protocolou pedido de expulsão do presidente do Conselho Deliberativo ontem, a de abril, mais uma crise interna política. E se encerra nesta sexta-feira, às 17 horas, a votação para suspensões ou não de Vinícius Pinotti e Fábio Maris. Eles são acusados de terem comprado e vazado aqueles áudios que derrubaram o Júlio Casares, o Douglas Schwartzman e a Mara Casares. Hora de falar sobre a crise no Galo e a chance real de Hulk deixar o clube na metade da temporada. Nessa quinta-feira, o Atlético venceu por 2-1 o Ceará no jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil, mas apesar da vitória, o clima foi péssimo. E tudo começa com uma entrevista de Renan Lodge, autor do gol da vitória. Primeiro que ele nem comemora dentro de campo. Depois, na saída do gramado, ele diz, abre aspas, as pessoas não sabem o que acontece no dia a dia. Nós temos que dar Nós temos que dar a resposta o quanto antes, mas a gente não vem em um momento bom por vários fatores, não só dentro de campo, mas fora também. E ninguém vê o que está acontecendo no dia a dia. Pois bem, essa declaração do Lodge, apontando problemas extra-campo, levantou uma série de suspeitas e fez com que os outros jogadores do Atlético tivessem que vir a público para responder. Quando questionado, o Hulk deixou no ar a possibilidade de ir embora na metade do ano e prometeu também que quando sair do Atlético vai expor tudo o que está acontecendo. Em relação a essa conversa para sair na metade do ano, segundo o Hulk, esse papo aconteceu com uma pessoa que manda no Atlético, provavelmente com um dos acionistas, ou o Rafael ou o Rubens Menin. Hulk tem contrato até dezembro, quase se mudou para o Fluminense no início da temporada. Tem só um pequeno grande ponto. Para o Hulk ser liberado para outro clube brasileiro em julho, ele não pode mais atuar pelo Campeonato Brasileiro. Isso porque o Hulk já tem 12 partidas no Brasileirão e o limite para que se transfira para outro clube e possa jogar no Brasileirão é justamente de 12 jogos. Será que o Atlético vai abrir mão do seu principal atleta daqui até a pausa para a Copa do Mundo para que o Hulk possa ser negociado? Ou o Hulk está pensando em se mudar para um clube do exterior? Só para arrematar de vez, queria contar um pequeno importante bastidor. As declarações do Hulk e do Renan Lodge vieram a público como uma forma do elenco se defender. Eles ficaram muito incomodados com a exposição que o Barba fez do elenco, apontando jogadores com pouca vontade, com um pouco espírito coletivo e também por conta de uma informação que eu trouxe depois de uma conversa com um dos acionistas de que há jogadores não comprometidos com o projeto e de que existirá reformulação do elenco na metade e no fim da temporada. O parceiro técnico do São Paulo já saiu do São Paulo ou não? Vamos lá, Marcelo Biri. Não saiu ainda não, tá? O Roger Machado tem sido muito pressionado. Partida desse sábado contra o Mirassol em Campinas é das mais complicadas e perigosas. Até porque na vitória contra o Juventude o clima ficou péssimo. Nessa quinta-feira rolou uma reunião do Conselho Deliberativo, foi a abertura da votação para punição ou não, para suspensão ou não, do Vinícius Pinotti e do Fábio Maris. Eles são acusados de terem vazado de forma proposital áudios que eles compraram e isso prejudicou o São Paulo. Existe o risco de eles serem suspensos. Pois bem, na saída dessa reunião, o presidente Harry Massis deu uma entrevista falando que o clima, de fato, na terça-feira foi muito ruim, pesou, atrapalhou, enfim, mas que todas as providências estão sendo tomadas para que o Roger e o Rui possam trabalhar em paz. O Alexandre Souza pedindo para falar sobre o São Paulo. Os membros do Conselho Deliberativo têm até às 5 da tarde dessa sexta-feira para votarem em relação à suspensão ou não de Fábio Maris e Vinícius Pinotti.
Esses dois compraram, pagando 400 mil reais, os áudios que a Adriana gravou de uma conversa com o Douglas Schwartzman e a Mara Casares. Vocês vão lembrar que esses áudios foram os grandes responsáveis pelo pedido de renúncia do Júlio Casares e pelas expulsões da Mara e do Douglas. Aí vocês devem estar se perguntando, mas por que esses caras podem ser punidos? Eles podem ser punidos porque, na visão interna do São Paulo, eles prejudicaram a imagem do São Paulo com vazamento. Eles tinham que ter feito essa denúncia em fórum íntimo, interno. Inclusive, um comitê de ética montado pelo São Paulo sugeriu o afastamento do Pinotti por 300 dias e o afastamento do Marista por 360. Aí você deve estar se perguntando, mas Nicola, o que isso tem a ver? Qual que é a importância disso? É que o Pinotti era considerado por muitos o favorito a eleição para presidente marcada para dezembro, tá bom? Quem via a França, Dodô, Luiz Fabiano, Grafite, Borges, vê André Silva e Divizil. O Wender, o Caleri é bom jogador, né? Mas vive uma fase meio ruim, né? O Caleri perdeu gol pra caramba na partida de terça-feira. Também desperdiçou uma chance claríssima que provavelmente colocaria o São Paulo para ganhar o do Vasco. O São Paulo vencia por 1-0 quando o Caleri perdeu um gol embaixo do gol. A consequência é que o Vasco acabou virando e o Roger quase foi demitido depois da derrota lá em São Januário, né? Nicola Martirena do Racing, lateral, pode vir para o Grêmio? Então, o Grêmio procura um lateral direito e a imprensa do Sul crava que o Martirena é prioridade e que o William é um plano B. Eu cheguei a conversar com um dirigente do Grêmio, ele não desmentiu o interesse no Martirena, mas afirmou que o William nunca foi debatido e discutido internamente. O William é um jogador que perdeu espaço no Cruzeiro, virou a terceira opção, o Fagner e o Cauã brigam pela condição de titular e o William é só o terceiro, lateral cujo contrato se encerra no fim dessa temporada, tá bom? Roberto Souza perguntando sobre o Vasco, só para atualizar que o Vasco foi o último a demonstrar interesse no Vitor Sá, mas já é um interesse antigo. No mês de janeiro existia uma tratativa, uma negociação, o Vasco na última hora acabou desistindo de comprar o Vitor Sá, tá bom? O Lucas Rodrigues pergunta sobre Dorival. Eu contei no vídeo de hoje cedo que um interlocutor ligado ao Ari Macis, presidente do São Paulo, entrou em contato com o Dorival. Com o Dorival não, com o empresário do Dorival, para ser bem específico, tá? A ligação desse aliado político do Ari Macis com o empresário do Dorival aconteceu nessa semana e o Macis não ligou, mas estava do lado. O cara falando no telefone aqui, o Macis aqui do lado. E o que o São Paulo quis entender eram as condições do Dorival para fechar com o Tricolor. E por meio do seu empresário, o Dorival disse que não tem nenhum interesse de fechar com o São Paulo ou com qualquer outro clube que tenha técnico no comando. No caso, o Roger Machado. O São Paulo, através desse contato, ainda perguntou, mas pediu, né? Mas se você puder e tiver alguma proposta, você nos comunica, você nos avisa. A gente não quer de jeito nenhum perder você, enfim. E aí houve não sei se houve a promessa, mas foi feito esse pedido pelo São Paulo, tá? Tem alguns técnicos balançando no futebol brasileiro. Dá para dizer que Luiz Castro no Grêmio, Pesolano no Internacional, a situação do Cuca também parece um pouco incerta, enfim, essas são as maiores possibilidades no momento, né? Mas o São Paulo está bem atento à situação do Dorival e também à do Roger. Se o São Paulo tropeçar contra o Mirassol no sábado lá em Campinas, o jogo não acontece no Morumbi por causa de shows, aí a chance de uma troca é grande, tá? O Francisco Coronaldo pede a saída do Rui Costa. Nessa entrevista que o presidente Ari Macis deu na noite dessa quinta-feira, depois de uma reunião lá no Conselho Deliberativo, ele chega a afirmar que está dando força não só para o Rui Costa, como para o Roger Machado. A ideia do presidente é tentar postergar essa decisão até a Copa do Mundo, até a pausa para a Copa do Mundo. Vamos ver se vai ser possível sustentar essa situação. Deixa eu falar um pouquinho sobre o Barbosa, Alexander Barbosa, zagueiro de 31 anos de idade. O Palmeiras tinha a intenção de fechar com o Barbosa um pré-contrato, tá? Qual que era a estratégia da Leila, do Abel e do Anderson Barros? Assinamos um pré-contrato com o Barbosa a partir de julho e ele chega sem custos em 1º de janeiro de 2027. Até porque o Palmeiras tem tratativas avançadas para fechar com o Nino na metade do ano. Só que o Palmeiras foi avisado pelos representantes do Barbosa de um leilão que estava se iniciando. Cruzeiro, o Atlético Mineiro, São Paulo, o Grêmio, entre outros, começaram a sondar a situação do Barbosa. Para evitar a possibilidade de perder o jogador nessa disputa que estava surgindo, o Palmeiras procurou o Botafogo e perguntou quanto vocês querem para liberar o Barbosa. E aí os clubes se acertaram ao longo dessa quarta-feira numa operação de 4 milhões de dólares. Isso equivale a mais ou menos 20 milhões de reais.
Botafogo concordou, o Barbosa aceitou se mudar para o Palmeiras e falta a assinatura do contrato. Vale a lembrança de que o Barbosa só pode ser utilizado pelo Palmeiras a partir de 20 de julho. Confesso que eu ainda não tenho a informação de se o Barbosa já se muda para São Paulo agora, para começar a treinar pelo Palmeiras ainda sem poder jogar, ou se ele fica mais algumas partidas no Botafogo. A tendência é que, com a conclusão do negócio, o Barbosa já seja repassado para o Palmeiras, ainda que fique indisponível até 20 de julho. Vai que ele continua no Botafogo e se machuca, ou supera o limite de partidas no Campeonato Brasileiro, enfim, para evitar qualquer tipo de situação, é natural que, assim que o martelo for batido, assim que a assinatura do contrato seja oficializada, que o Barbosa se mude para São Paulo, ainda que esteja indisponível, tá? Lucas Rodrigues está bem impressionado com o Arthur, jogador do São Paulo, joga muito. Lucas, o início de fato é bem promissor, mas eu queria esperar mais para opinar, tá? O Arthur, ele paga pela inconstância, ele não é um cara muito regular, não. William Fernando Nepomuceno. Boa noite, Nicola. Procede a informação de que o Rogério Ceni, caso seja demitido do Bahia, não me interessa ao São Paulo mais do que o Dorival. William, não estou botando muita fé na demissão do Rogério Ceni, não, tá? O Bahia vive uma situação meio delicada, é grande a chance de o Bahia, em algumas semanas, ter apenas o Campeonato Brasileiro para disputar. E isso é um baita de um desprestígio para um time que investiu alto, tem folha salarial cara, e havia se planejado para voos mais altos em 2026, no ano de Libertadores. Só que o Bahia cai no primeiro mata-mata de Libertadores, e aí dessa maneira, fica fora da Libertadores e nem vai para a Sula. Como ele ia jogar Libertadores, ele abriu mão de participar da Copa do Nordeste. Então, o Bahia já estava sem Libertadores, Sul-Americana e Copa do Nordeste. A derrota por 3-1 em casa para o Remo, nessa quarta-feira, faz com que o Bahia tenha de vencer por 3 gols de diferença o Remo em Belém, ou pelo menos 2 gols para levar a decisão para pênalti. Senão, o Bahia também estará eliminado logo na primeira fase da Copa do Brasil. Aí vai sobrar até o fim da temporada só o Campeonato Brasileiro. É óbvio que isso pega muito mal para o Rogério Ceni. É óbvio que isso dá uma queimada no filme dele. Mas o que eu escutei, conversando com uma pessoa do Bahia, é que não há nenhum movimento para a demissão do Rogério Ceni por lá não, tá bom? O Márcio Dória, mais um, a perguntar sobre o Rogério Ceni no São Paulo. O Ronan Neves mandando boa noite. O Lucas Rodrigues, e o Cebolinha no São Paulo no fim do ano ou em 27? Lucas, o Flamengo, o Cebolinha já deixou bem claro que não vai renovar o contrato com o Flamengo, tá? O contrato acaba em 31 de dezembro. E aí o passo seguinte é definir a estratégia. Há duas possibilidades. Ou o Flamengo vende o Cebolinha na metade do ano e recupera parte do investimento que fez, ou então ele espera até dezembro e perde o jogador de graça. O Cebolinha prefere sair de graça, para ele é mais negócio. E o Flamengo gastou 13 milhões e meio de euros para contratá-lo. Negócio caríssimo, feito quando ele veio do Benfica. Se conseguir 3 milhões e meio, 4 milhões de euros na metade do ano, te diria que já seria um baita negócio, tá? Peraí. Escreve o Ronan Neves. Nicola, por que o São Paulo vai atrás do Vitor Sá, não quer ficar no seu clube? Já que ele e a família são São Paulinos. Eu não tinha informação, Nilda, de que o Vitor Sá era São Paulino. Até depois vou mandar essa informação ao pessoal de São Paulo para ver se eles têm alguma coisa, tá? O Boas Novas Turismo. Fala, meu amigo, tudo bem? O São Paulo tem chance na Copa do Brasil? Abraços. Cara, o São Paulo tem um bom time titular e sempre passa a ter dificuldade quando começa a usar reservas. Situação meio parecida do Corinthians, né? Pedro Afonso Almeida Franco, Nicola, o Corinthians em arrecadação está em quarto, pois o São Paulo está em terceiro dessa vez. Abraços, campeão. Boa, obrigado. Boa lembrança a sua, Pedro. O Ramon, Nicola, sobre o Barbosa, é verdade que o Verdão está fechado com ele? Sim, já há um acordo verbal, falta a assinatura do contrato, tá? Operação de 4 milhões de dólares ou 20 milhões de reais. Traz um Bernardo Silva para o São Paulo, pede o Lucas Rodrigues. Nicola, o tal do Benjamin Reis, de Casa Nova. Santos decide vendê-lo e o Rollheiser pode reforçar. Vou atrás disso, não estou sabendo de nada disso não, tá? Tem mais um superchat. Boas Novas Turismo. Fala, meu amigo. O São Paulo tem chances? Qual campeonato o São Paulo tem chances? Abraço. Cara, acho que a Sul-Americana é o campeonato mais viável para o São Paulo.
E muita gente menospreza a Sul-Americana. Cara, mas é um torneio internacional sul-americano que garante vaga em Libertadores da América, garante o direito de disputar uma Recopa Sul-Americana. Embora a Sul-Americana desse ano tenha um enorme equilíbrio, eu acho que o São Paulo tem boas chances de avançar nesse torneio, tá? Pedro Afonso Almeida Franco. Nicola, diz aí uma boa notícia do São Paulo para ela ficar bem feliz. São Paulina, notícia boa do São Paulo, eu vou dar uma pensada. Enquanto eu penso... Valeu, rapaziada, mais um vídeo importante aqui no canal Noticiário SPFC, informações do nosso tricolor paulista com notícias quentes aí do São Paulo, muita informação de bastidores, informação de diretoria, informação de elenco, possível reforço, saída, muita coisa acontecendo no mercado. Gostaria de saber a sua opinião, comenta aqui embaixo, deixe nos comentários, registre a sua opinião, fortalece com like, se inscreva no canal, ative o sino das notificações para você não perder nenhum conteúdo, fechou? Nós vamos ficando por aqui, mas estamos ligadão assim que pintar mais notícias e voltaremos em breve. Um forte abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.